Oi, retornamos com Sócrates contra-ataca. O embate final. Fabrício Vilhena Barbosa, 2014. Um trabalho para todos, na emoção que somente a vida pode gerar. Prefácio a ser feito. É um livro de ética e filosofia política. Muito interessante, embasado nas aulas do professor e dedicado a ele, Fernando Muniz, na República, na Universidade Federal Fluminense, ano de 2013. Primeira parte. Ciência arquitetônica em Grécia, a realidade grega. A sociedade grega. Essa foi uma aula do professor Celso Martins Azar Filho, estudioso de Montaigne, e é estudioso de ética, foi meu orientador, o Asa, o Celso, e é uma aula embasada na aula dele. A sociedade grega. A sociedade grega, a época de Platão, é muito interessante. Vivia-se em uma democracia. Por se viver em uma democracia, todos os cidadãos, homens, tinham o direito de verbalizar no ágora e construir-se em conjunto as decisões do Estado, fazendo da ciência arquitetônica, Estado de Atenas, uma construção da coletividade em conjunto. Porém, os problemas eram muitos, sem entrar em questão sobre quem e quantos eram os cidadãos que participavam, e quanto a isso temos de nos reportarmos à mentalidade da época e aos costumes gregos, sem julgar e somente compreendendo a grande questão. Não eram todos considerados cidadãos, o que fazia de uma grande parceria da sociedade não pudesse fazer parte da política. A questão aqui é outra. A questão é como se dava a construção dessa cidade-estado em democracia, quais os principais problemas e sua excelência, sua virtude maior, sua maior potência. A democracia ateniense era muito especial, pois todos os cidadãos deviam participar ativamente da construção da ciência arquitetônica e da vida coletiva, a ponto de Aristóteles traçar, no primeiro capítulo da política, o homem é um animal político. Por quê? Porque a vida se dá em sociedade, simplesmente não pode ser diferente. Ele é um animal político porque ele participa de uma sociedade, simplesmente isso. Se a vida é uma construção coletiva e se dá em sociedade, como pode um homem não ser um ser político, ser politicon? Toda atitude do ser em a coletividade na ética, nas relações sociais, na política em si, são atitudes políticas em sua essência, porque envolvem o poder. Quando se envolve o poder, a atitude, por mais simples que ela seja, é uma atitude política. Toda a ética é pautada no seguinte: as atitudes dos seres em a coletividade são de responsabilidade de cada ser que age. Toda atividade ou atitude em sociedade é uma atitude política. A ética é atividade política e a política é uma atitude ética. Assim sendo, o verbo, a fala, o principal modo construtor da vida em a política grega, ele se fez muito importante. E começaram os grandes problemas éticos, filosóficos, morais e metafísicos da sociedade. Existe verdade ou tudo que digo é verdade porque estou falando? Não existe parâmetro de o certo ou posso dizer bem, convencendo os outros. E assim o que criei é o que é e deve fazer? Existe virtude ou através do meu ser, em se expressar bem, posso dizer e fazer os outros acreditarem no que digo ser considerado virtude? Existe a justiça ou desde que convenço os outros estou fazendo o correto? A norma. Onde a norma? No que existe estabelecido ou no que desejo para ser e faço acontecer através do meu poder de persuasão.
é a discussão, a antiga discussão da Grécia com os sofistas. E nisso a grande questão. Parmênides diz que tudo existe, é o que é, e o que não é, não existe. Assim sendo, o que falo, existe porque eu falo. Existindo é, e sendo verdade, sendo é verdade. Sendo verdade porque somente existe o que é. Posso falar de tudo e tudo que eu conseguir falar vai existir. E existindo é, e sendo é verdade. Parmênides, Geleia, aula do sofista. Ou seja, tudo que eu falo pode e é verdade, porque somente é existente o que é, e sendo tudo que falo existente, posso dizer qualquer coisa que isso existirá, será e é verdade. Será Parmênides, o precursor dos sofistas. Entram Sócrates e Platão na defesa, a verdade da justiça e da vida em parâmetros de virtude. Em parâmetros de virtude. Não é tudo que se fala que é. A verdade existe em uma instância superior, eidos. E o parâmetro para ser verdade, o que digo e o que se faz em realidade é o que fala essa ligação com a realidade do bem. Então a briga é feita. Sofistas, tentando através de seu verbo e de sua técnica, arte, fazer com que as pessoas acreditem que o que eles falam é a verdade, através do convencimento, e mostrando que se eles falam e conseguem fazer os outros acreditarem, existe e é pelo simples fato de ser verbalizado. Parmênides, o que é. Parmênides diz o que é. Não vá pela vida do não ser. O que é. O que não é, não existe. Se o que não é não existe, os sofistas tendo provar que tudo que eles falam, logos, leguem, existe. Tudo que se fala. Imagina um político falar e tudo que ele fala existe. Nem sempre é assim. E os sofistas eram políticos. Esses foram estudos da aula da política, da república e do sofista. Os sofistas tentavam fazer a realidade ser o que eles queriam que fosse através do verbo construtor da realidade. Se envolvia poder, muito poder. Em uma sociedade democrata, onde todos tinham voz na árvore e onde as decisões se davam em conjunto depois de deliberações entre cidadãos através do verbo, quem convencia, vencia. Quem convencia, vencia. Tinha poder. Decidia era tido em alta timé, honra. Timé, honra. Em alta conta entre cidadãos. Que é isso, poder? Poder na Grécia se dá através do verbo do convencimento, para se fazer decisões políticas de toda a ciência arquitetônica. Assim, quem falava melhor era mais aceito, vencia disputa e governava mais. Para isso, retórica. Outro texto de Aristóteles. A arte do bem falar, bem expressar, bem convencer, bem verbalizar, bem mentir e bem fazer a sociedade. A política também é de Aristóteles. A república de Platão, sofista de Platão e retórica de Aristóteles. Com isso, sofística, poder criar a verdade sob o prazer de acordo com a situação, pessoa e do verbo, sem medidas de realidade e verdade, sem parâmetros de justiça ou bondade, de virtude, sem limites para a livre criação do que se quiser convencer os outros. Portanto, conseguir convencer para ganhar a disputa da verdade e assim deter o poder para si e se fazer o que se quiser. Nesse sentido, Sócrates e Platão entram na briga por uma causa, a defesa da verdade e da virtude do bem, com instância superior e suprassensível metafísica, no inteligível, como diretriz e parâmetro para uma vida saudável, justa em coletividade como um todo. Onde a verdade, onde a justiça, onde a arte para quê, onde o bem, onde a realidade. No verbo criador do que se quiser, através de seu poder de persuasão retórica, ou de uma instância onde reina a luz da vida em excelência de bem e justiça, para a vida estar em harmonia e equilíbrio entre todos os seres da coletividade. Nesse momento, Platão contra-ataca, Sócrates contra-ataca. Platão entra na luta pela verdade de uma sociedade justa contra os sofistas da odiernidade.
sem verdade, sem ética, sem lei, sem índole, sem moral, para que a lei seja verdade, a norma seja ética, a justiça se faça entre os povos, a realidade seja virtude dos seres, o caminho seja a realização plena de todos na sociedade justa e ideal, para que a luz vença as trevas da ignorância, fazendo a verdade do bem superior em tudo, tudo e a todos, reluzir em nossos seres. Sócrates contra-ataca, o embate final. Virtude como uma sociedade virtuosa. 2. O homem constrói a sociedade e a sociedade cria as condições para a existência do homem. Em outras palavras, a ciência arquitetônica, a política, cria a condição do ser homem e do homem ser, e o homem cria a ciência que vai governar. E nesse embate de política, que é a ciência arquitetônica, que propicia a vida do homem, e o homem faz a vida ser na política, está a questão central da vida humana, que é a virtude. Pergunta socrática central. Tis arete estin. Que é a virtude? Então, Sócrates com Platão colocam em xeque a sociedade da época. Onde a virtude, a verdade, a justiça e a lei? A resposta deles é uma só, na instância do eidos, nas formas, de formas perfeitas e imutáveis geradas pelo bem e pelo belo. O bem sendo luz e seu filho sendo sol. É a verdade da virtude da vida humana na república. O bem sendo luz e seu filho sendo sol. A virtude se faz em agir no bem, que gera o belo, onde está o nobre, que se faz a verdade da realidade do ser. Então a vida possui uma verdade, a virtude dos seres no verdadeiro ser, em excelência do que se é em seu ego, função, na vida social individual. Estamos começando sobre a República. Primeiro foi a política, Aristóteles, a República, aulas da Grécia, sofista e retórica. Agora estamos começando sobre a República em si. A vida deve ser vivida pela busca incessante dessa virtude maior do ser em realidade do bem, transforma em luz a vida dos homens. Por que em luz? Porque a verdade é o bem, uma luz que gerou o sol. E, sendo assim, Platão defende a vida virtuosa, a excelência de ser verdadeiro em sua natureza, em sua função, para que a coletividade se faça em harmonia, e a verdade do bem para que todos possam ser felizes. A questão central é: onde, para que a virtude? A resposta é clara: para a vida se dar em harmonia e em verdade da vida coletiva, do justo e bom para todos. E, nesse sentido, a virtude como busca do ser primordial, busca do ser, primordial busca do ser, se faz através da vida política, em verdade virtuosa. O que é a vida política? É de poder, a vida ética. E não em sofísticas, de se fazer o que se quer ser para ser verdade. Fazer o que se quer para ser verdade. Falar o que se quiser. Onde a verdade? Na excelência de si mesmo e à luz da virtude em si, no mais alto grau do seu ego em consonância com o bem. O bem, que gera vida, é a virtude do poder de gerar a vida harmoniosa e saudável para toda a coletividade, o métron da ética nicômaco de Aristóteles. Assim sendo, a vida política deve ser vivida por uma austera missão de se fazer o bem para todos, em nome do coletivo, que deve governar o ser individual para que a vida se dê em excelência. Nesse sentido, o governante guardião deve viver de forma que sua vida e virtude exemplar do governo em melhor para todos, sem luxo, sem bens, sendo sua vida um exemplo de virtude para todos os cidadãos. A virtude do ser gera a vida virtuosa política, gerando assim a ciência arquitetônica, ciência que arquiteta a sociedade, a política, que gerará a vida um objetivo certo, a vida em a luz do bem e a virtude de ser. Ética. O bem como virtude maior somente pode produzir a luz, como seu filho no mundo sensível ao sol, como tudo que produz é a leveza da verdade, em a realidade do ser, na excelência de se viver, em a eudaimonia da plenitude de si aqui e entre os bem-aventurados da eternidade.
as virtudes e a correlação com a sociedade atual. Com a sociedade ideal. Na relação entre os homens se constrói a sociedade. A sociedade é feita de si mesma das relações humanas. Não se pode pensar uma sociedade sem a base sólida das relações entre os seres. A ciência arquitetônica nada mais é do que a vontade dos seres para a sociedade, construída de relações sociais em si mesma. Assim, o comportamento dos seres na ética cria a ciência arquitetônica, e as relações éticas são atitudes políticas por excelência. Sendo assim que desejo, cria o sistema político em que vivo, construo e me insiro. A ética cria a política é somente relações éticas, no sentido de que tudo se dá na instância da relação entre homens. E, nesse sentido, fazer política é ser ético, e ser ético é construir política. A ciência arquitetônica não pode ser uma instância superior e supraestrutura fora da sociedade, fora das relações humanas. Tudo se dá em relações humanas. Cada ser inserido no sistema é o principal responsável pela política existente na sociedade. Mudar seu comportamento muda todo o sistema político até sua ideal transformação para outro sistema. Você, principal responsável pelo que é o sistema em que vives. Sendo assim, buscar outra forma de relação de poder é em si mesmo transformar todo o sistema político à sua volta. A resistência com o sistema, seja qual for, parte da sua atitude individual em atitudes éticas com o sistema. Nesse sentido, Platão busca a transformação humana na vida virtuosa e justa para que se construa a sociedade ideal. Cada ser virtuoso somente gera o sistema da virtude, enquanto que a degeneração do ser gera as formas doentias de sistemas políticos. O ergon, tese central da República, a função. O ergon, que eu acho e defendi numa prova. A tese central é o capítulo 3º. O ergon, qual a faculdade da faca? Qual é a função da coisa? Qual é a função do ser humano? Platão busca o ser, a verdade. No ser, a verdade. E no ser ele encontra a individualidade única de cada ser em si mesmo. O ser tem um ser único e nesse sentido é um ergon, uma função social única. O guia para cada ser verdadeiro em si e peça-chave da sociedade, sendo baliza do sistema que é seu ego. Isso se dá porque nem todos podem ser governantes, e cada ser nasce para cada função que insta em si ao seu papel social. O mal da sociedade de todos os tempos é a busca incessante das criaturas para ter o ergon de governante, um ergon superior. Daí todo o mal. O mal porque nenhuma sociedade se constrói somente de governantes e nem somente de governados. Se cada ser buscar a si mesmo sua realidade íntima do que é, achará a verdade do seu ser e cumprirá a sua função social. Veja a sociedade. Todos querem poder e todos querem mandar. Somente que nem todos podem ter poder e podem mandar. Cada ser criado nasce de uma função social e quando todos querem ser os melhores em uma sociedade em que todos competem por poderes, o tempo todo capitalismo. Assim, se cada ser buscasse, ao invés de poder, buscasse o ser o que ele é, tudo far-se-ia vida verdadeira. Vida verdadeira é a unidade social através da coletividade harmônica de cada ser em uma função própria do seu próprio ser. E assim as pessoas, ao invés de quererem destaque social e poder temporal, buscassem a autorrealização de si mesmo, a felicidade, da plenitude do que são, tudo far-se-ia verdade. A verdade está no seu ser, e ela é que dá seu ergon. A virtude se faz no seu ser, a excelência de si é ergon. A coletividade se faz em cada ser, no seu ergon. A autorrealização da plenitude da eudaimonia somente está na sua própria natureza. Ser politikon,
Ser politicon, Aristóteles. A política. 5. Temos que entender é o seguinte: toda relação entre um ser e outro ser é essencialmente uma relação de poder. Todos temos em nós uma força da alma chamada vontade e potência. A vontade e potência é uma força inerente a todo ser e pode ser bem ou mal usada. Se mal usado, o ser tenta dominar o outro na relação de convivência. Friedrich Nietzsche. Vontade e potência. Se bem usada, ela é usada para dominar, usar força de justiça e colocar limites pelo respeito. Essa força deve ser canalizada para que a sociedade se faça em ordem dentro do respeito aos semelhantes. Somente o que acontece não é isso. Nas relações entre os seres, qualquer tipo de relação é em si uma relação de poder, os seres tentam se dominar uns aos outros, com a sua vontade e potência. E isso é a base do sistema político instituído de relação de poder de todas as eras. A sustentação dos sistemas políticos de dominação estão nas relações de poder dos próprios seres. Isso é a própria produção do sistema macro da política e é o que cria e sustenta o poder. Se as relações entre os seres mudassem ou mudar o sistema macro da política, perde a força e ele se transforma. Se a relação entre os seres mudar e mudar o sistema macro da política, ele se transforma. O que significa isso? Se as relações éticas se transformarem, a política se transforma. Você sustenta o sistema da ciência arquitetônica, reproduzindo a relação de poder e dominação na sua convivência social. Para transformar o marco da dominação de poder, mude sua própria forma de lidar com o poder. Usar a força da vontade, da potência, da dominar para dominar ao outro em qualquer tipo de relação social é a reprodução da dominação de poder. A questão é séria porque o sistema sustenta a sua própria atitude e vontade de dominação de outros seres. E toda atitude social é uma microdisputa de poder que se dá na relação ética. Assim, toda relação é uma relação política por excelência. Virtudes versus sociedade. 6. Só que somente quer uma ordem social de coletividade harmônica. A virtude como norma na verdade. O bem como diretriz da vida coletiva. A justiça como parâmetro de convivência social. O respeito como lei da vida. A liberdade sem a exaltação da libertinagem. O coletivo acima das vontades individuais. O guardião como exemplo vivo de virtude. O ego como equilíbrio social. A vida como virtuosa excelência do ser. E a sociedade somente faz a verdade ser sofística. O verbo ser a ilusão da retórica. A política ser palco de representação por disputa de poder. A dominação de homens por homens. A verdade ser ilusão sem conta. A realidade ser sem nexo. A vida sem em dominação de todos por todos. A virtude ser sem valor. O bem ser fantasia. A injustiça ser a norma da justiça do mais forte. A justiça ser o mal. A libertinagem ser a lei. A vida ser para a morte. E assim agora, é assim agora, e foi assim na Grécia. Nesse sentido, Sócrates contra-ataca, porque a vida coletiva, para que a vida coletiva possa ter uma norma de verdade. Para que a sociedade possa realmente agir em prol do coletivo. Para que a verdade seja o bem supremo que governa o cosmos. Para que a natureza seja salvaguardada. Para que o logo seja escutado com a razão em nós. Para que a ideia, a forma verdadeira se faça na imagem real do bem. Para que o ego seja cumprido no ser. Para que todos possam ser felizes. Para a plenitude de ser. Em tudo e em todos o ser. Seu papel social. Atenção! Você constrói a sociedade em que vive. Temos de saber que cada ser é um sujeito social que está inserido na sociedade e que constrói a vida social a cada momento. E sendo assim, o que faço na vida é de suma importância para toda a coletividade. Eu sou responsável por todo o sistema político e também por toda a transformação. Assim, cada ser cria o que vive e vive no que cria. Busca a virtude e a sociedade facear virtuosa. Todos somos peças no tabuleiro
inseparável um jogo cósmico onde eu crio o que vivo e vivo no que crio. Nesse sentido, a sociedade é você e você é a sociedade. Seja em virtude, a vida far-se-á a virtude. Crie sua realidade em ser e tudo será a realidade de ser. E seja tu o principal agente de transformação social, mudando suas relações de poder nas atitudes e fazendo sua sociedade ideal em sua vida. Seja agente transformador da vida coletiva. Responsabilize-se pelo todo. Seja o todo em ti, tu serás o todo no todo coletivo. Cada atitude sua muda a coletividade inteira. Seja a resistência contra o mal em ti mesmo para toda a sociedade capitalista odierna, sejas tu o ser em si mesmo um agente poderoso de transformação e resistência social. Seja tu quem transforma, aqui e agora, na tua relação de força, na tua vida de virtude, que gerará a ciência arquitetônica ideal através da construção coletiva em harmonia, relações saudáveis de poder para si. A República, em análise, contra a sociedade odierna nos dias de hoje. Segunda parte, Sócrates contra-ataca. 1. Pois grande paz e libertação de todos esses sentimentos é a que nos sobrevém na velhice, quando as paixões cessam de nos repuxar e nos largam. Acontece exatamente o que Sócrates disse. Somos libertos de uma hoste de déspotas furiosos. República, livro 1, 329c. Vejamos hoje em dia que tudo se busca é vida com as paixões da juventude. É uma busca incessante para que os déspotas furiosos do sexo se perpetuem em a vida de todas as idades até a morte. Há um momento da vida que deveria ser reflexão e paz, transforma com medicamentos para o desejo do homem e das senhoras em busca de prazeres sem fim, de uma luta de reprodução da vida juvenil, por paixões, até a morte, que algumas vezes se faz até mais rápido. A senhora, já sem pudor, completamente sem moral, bons costumes, competem com a juventude, em roupas que exaltam seu resto corpo já em decadência. E a sociedade acha que a vida é para a autorrealização de paixões carnais, transformando a idade da reflexão em a continuidade da juventude para cada vez mais prazer e pleonexia das paixões. Com isso, faz com que a sociedade odierna perca o parâmetro da vida, em as diferentes etapas naturais do ser, e tudo se transforma em juventude para gozar e gozar cada vez mais. 2. Os homens de negócio, é difícil o convívio com eles, pois nada mais querem exaltar senão a riqueza. República, 330e. Assim era na Grécia, assim hoje em dia. Qual o poder do capital? Qual o fascínio pelo ter? Qual o poder em seu bem material? Porque as pessoas realmente acham, sou eu que tenho, eu sou o melhor. Eu sou o que tenho, eu sou o melhor. 3. De qualquer homem rico que se tinha na conta de poderoso. 336 a República. E vemos hoje em dia que o capital faz das pessoas o real poder. Ter é assim como a ilusão de se ser em superioridade absoluta sobre todos os demais. No sistema odierno, no capitalismo, o ser perde todo o significado e o ter diz quem é, como é, o que é. É assim que o que se é não tem valor, e o que se é e o que se tem é o ser real. 4. 343 é a República. A vantagem do mais forte é a justiça, ao passo que a injustiça é qualquer coisa útil para uma pessoa de vantajoso. Como hoje em dia se pensa assim? Para que ser justo? Para que ser correto? Tudo se dá um jeitinho. Onde é verdade, onde é índole, onde é ética? Cada um querendo para si sem pensar no outro, no coletivo. Todos querendo satisfazer seus desejos pessoais e déspotas. A injustiça sendo norma do melhor e a justiça sendo babaquice de fracos. A justiça sendo os medíocres, que não têm força para fazerem o mal. E a injustiça sendo que realmente vale a pena sendo em si a força que te faz ser livre. Pois a injustiça é proveitosa,
ao passo que a justiça não. 348C. Proveitosa em todos os interesses pessoais, individualista, competitivo de vontade de dominar os outros, sem nome, sem moral, sem índole, sem valores para ter. Ter o poder. 5. Parece que um homem justo quereria exceder o homem justo em qualquer coisa. 349b. E quanto ao homem injusto, porventura se consideraria digno de prevalecer sobre o justo em sobre a ação justa? 349c. Porventura o homem justo quererá superar o homem justo e a ação justa, e lutará para ser ele que tem mais do que todos? 349c. República. Este poderia ser um diálogo do dia de hoje. Vemos que os valores morais e éticos da sociedade são os valores da injustiça. Por quê? Porque na sociedade que vivemos, o correto é exceder a todos e ser sempre o melhor em tudo. Que é isso? Competição e individualismo. E assim, a norma do capitalismo é: pense em si e seja injustiça, e assim você será melhor e vencerá na vida. Vencer o quê? Vencer o outro e ser mais em capital do que o outro, para que o outro seja destruído por você e para que você seja o melhor em tudo. Para que você seja exaltado como um ser superior, que é o melhor para melhor dominar teu próximo, e assim sentir superior a tudo e a todos, sem noção de justiça ou índole. Nesse sentido, a norma é a injustiça, que te faz sempre exceder seu próximo, para que tu seja em exaltação de si em detrimento do outro, e seja vencedor nesse sistema de exaltação do mal, que há nos seres para serem superiores, melhores que todos, principalmente em poder sobre os demais, e em exaltação do capital como ser. 6. O que é mal e ignorante quererá prevalecer sobre o que é semelhante e seu contrário? 350c. Todas as pessoas competindo umas com as outras para que o valor da vida seja em competição sem limite, de todos com todos, e assim o valor do seu sobre o valor da coletividade seja a norma. Isso é a sociedade contemporânea. Que é isso? O valor da injustiça e da valoração do eu sobre o valor da coletividade, onde todos querem prevalecer sobre todos, para que o eu de cada ser seja exaltado como o valor da verdade e como a idolatria de si mesmo. O mal ignorante certamente quer isso, porque não é assim, porque não é ser, e sim quer ser em e para todos, que domina em justiça, e assim se sente dominação dos seres, e sente essa vontade de potência que lhe toma e faz sentir superior a tudo e a todos. Eis o mal, eis o valor contemporâneo. 7. Trasímaco. É porque a injustiça produz uns e noutros as revoltas, os ódios, as contendas, ao passo que a justiça gera concórdia e amizade. 351 é. E assim vemos o mundo de hoje. O que existe hoje em dia? Em todas as nações, todos os povos, em todas as culturas, em todos os países. Discórdia, violência, guerras de todos contra todos, insegurança, síndromes doentias, assassinatos filhos inexplicáveis, rivotriz, insegurança, pânicos, depressões bipolares, medo, desconfiança, baile de sorrisos falsos que são mantidos por medicações sem fim, dinheiro que não compra paz e paz em nenhum lugar, disputas e ambições sem fim. São completamente maus, inteiramente injustos, são também inteiramente incapazes de atuar em conjunto. 352C, a República. 8. O injusto é desgraçado. 354A. Agir em prol de si, em detrimento de os demais, somente pode ser a desgraça da vida humana. Porque simplesmente quando não se respeita ninguém e se tem na alma a idolatria de si mesmo, querendo ser a vontade de potência superior a todos os demais, acha-se que tem felicidade e prazer, porém somente encontra na vida o mal em si mesmo.
Analisando o mal em si mesmo, achamos a vontade e potência sobre os demais. Isso é injustiça. Assim, a competição, o individualismo, a idolatria de si mesmo, querendo se sobrepor a tudo e a todos, para que seu eu seja o Deus da verdade em tudo e para todos sempre serem injustiça, sobre os demais exaltando sua personalidade sobre tudo. Egoísmo e orgulho. É a verdadeira desgraça do ser. A vida se dá em coletividade, quando a sociedade inteira exalta o individualismo selvagem, da exaltação do eu, dos valores do ser individual, materialista, para dominar os seres em sua vontade e potência, a sociedade se degenere, se autodestrói, seu próprio abismo de maldade. Assim que é no capitalismo, vemos a idolatria como norma social e todos querendo exaltar a si mesmos sobre todos os demais, e a sociedade é feita de um coletivo que se destrói em si mesmo. Vê-se uma guerra de violência sem limite, simplesmente porque ninguém consegue mais pensar em um coletivo e todos os valores morais se tornaram a ética do ser o melhor que todos. A vontade das pessoas é de serem sua própria potência, o seu ser, exaltando sobre todas as pessoas e para isso buscam o ter. Ninguém consegue que seu dia seja melhor do que 6 bilhões de mais almas na Terra. Então, logo eu preciso ter para que eu possa dominar quanto eu puder quem está à minha volta. Nesse sentido, a vida tornou-se um jogo de poder, onde cada ser tenta dominar os outros seres, para que a sua vontade de potência seja superior e assim sinta a verdade. O mal recrudesce, a sociedade cai a anarquia, e tudo onde somente a lei do mais forte e a vontade de potência superior vence. Violência e insegurança generalizada, o inimigo está em qualquer lugar. Eis a desgraça da injustiça dos seres. Então, qual foi a frase? O injusto é desgraçado, a República. Livro 2, A República. 1. Onde existiam, então, dentro dela a justiça e a injustiça. 371 é. A justiça real é o bem da coletividade. O real no ser é a injustiça que nos faz sermos verdadeiros em essência. 2. Se abandonarem ao desejo de posse ilimitada de riquezas, ultrapassando a fronteira do necessário. 373 é. A única coisa que se exalta na sociedade odiena é o desejo das posses limitadas e de riqueza sem fim, que gera a guerra e a fome, destruição de seres por seres, a ambição sem limites e a vontade nunca se satisfaz. Por mais que se quer e mate uns aos outros para se ter e mais ter, em uma vontade e desejo de ter sem fim. Para quê? Para a morte do ser e a exaltação da aparência do ter, em ser o melhor em que se tem posse e riquezas. Sim, os indivíduos se autodestroem. Livro 3º, 1. Da República. Um homem aparentemente capaz, devido à sua arte, de tomar todas as formas e imitar todas as coisas, de o termos coroado de grinaldas. 398A. A arte do capitalismo é exatamente assim. As pessoas imitam de tudo e mais um pouco, e são coroadas reis e rainhas do que devem ser na sociedade. E esta arte sem verdade exalta o mal, a vida em aparência e essências, exaltando a perversidade da pleonexia e sem satisfação, somente o desejo do gozo sem fim para mais desejos sem fim. Nesse mundo, esta arte do corpo, a essência do sexo promíscuo, com a verdade do ser no aparentar ser em exaltação do seu corpo para desejos eróticos e perversos, sem moral e sem índole, sem ética e valores perversos. É a verdade. 2. Ou devemos vigiar também os outros artistas, ou impedi-los de introduzir na sua obra o vício, a licença, a baixeza, o indecoro. 401 A República. Já que onde vivemos, tudo é isso. A verdade da realidade do que é bom, norma e ética da vida moderna. A arte corrompe os seres, transforma em animais de desejos planexos sem fim. O vício é legal, a licença é lei, a baixeza é lindo, o indecoro é maravilhoso. A sociedade corrompe mentes infantis para a vida em licença, suntuosidade de corpos em pleonexia e baixezas. Destruindo mente, criando a moralidade, destruindo a vida e criando selvageria,
destruindo seres, criando homens e mulheres governados pela tirania do sexo, sem limites de desejo nem satisfação, somente desejo sem fim. Através do seu filme legal, sua novela imperdível, sua série divertida, seu programa favorito. O mal penetra e transforma a sociedade em tirania de desejos que nunca se satisfaz, transformando os seres em bestas de loucura insana sexual. 3. Quanto devido à indolência ou à dieta que descrevemos, nos enchemos de humores de ventosidades, como se fôssemos um pântano, e obrigamos os elegantes filhos de Asclépios a dar essas doenças o nome de flatulências e catarros. Isso não te parece vergonha? 405. Mais menos em dia, as pessoas em alimentações podres de indolência, cheias de novas doenças e sem conseguir se libertar da sua obesidade. O que mais existe no mundo é revista de propaganda para emagrecer. E não entendo, paradoxalmente, a obesidade aumenta, nunca diminui. As doenças proliferam devido à alimentação suntuosa cheia de indolências. 4. É esse excessivo cuidado com o corpo que ultrapassa o regime físico saudável. 407b. E vemos a exaltação do que é em aparência o completo menosprezo da essência. No mundo, tudo é e é em cuidado com o corpo que te transforma em objetivo desejo sexual. Te faz ser um ícone do que é o bem. O bem do mundo é o corpo, para ser usado e usufruído na sexualidade, para ser objeto da sexualidade e satisfação de si, sendo este ícone de ser em sexo e para sexo, através do excessivo cuidado com o corpo. 5. Julgo que o corpo não se trata por meio do corpo, mas o corpo por meio da alma. 408 é a República. E tudo que se busca na vida é a saúde do corpo por meio de medicamentos para te manter em equilíbrio corporal, para se aparentar ser algo de bom e ser do bem. Restauração de doenças incuráveis, cada vez mais doenças sem fim. Curasse o corpo, continuasse a licenciosidade, descuidasse do cérebro, do espírito. Então a vida se torna eterno ciclo vicioso de doenças e saúde. Doenças feitas pela alma, saúde cuidada com remédios, sem cuidar do ser e da virtude, vivendo sem perversidades, novas doenças e novos medicamentos e nunca cura. Porquanto é bom quem tiver uma alma boa, mas aquele habilidoso e desconfiado que cometeu muitas injustiças e se tem em conta da pessoa cheia de aptidões e sábia, quando convive com seus pares, revela sua extrema astúcia, examinando a distância os modelos que existem nele mesmo. Porém, quando se aproxima dos homens bons já mais velhos, parece tolo, desconfiado, fora do propósito, desconhecedor do que seja um caráter são, por não ser mais de si um modelo respectivo. Mas como se encontra mais das vezes os maus do que os bons, parece mais sábio do que ignorante, aos olhos e aos dos outros. 409 é uma só coisa, vida e perfeitos que são os políticos contemporâneos. Porém serão administradores de seus bens lavradores, em lugar de guardiões, volverão-se adestros inimigos de outros cidadãos, em vez de aliados. Passarão toda a vida a odiar e a ser odiados, a preparar conspirações e objetos delas, muito mais receosos dos inimigos internos do que dos externos, e a precipitar-se eles ao resto da cidade, à beira da ruína. 417, a República. Livro 4. A fim de que não se introduza na cidade sem eles darem conta disso. Que coisa é? A riqueza e a pobreza. Uma porque dá origem ao luxo, a preguiça é o gosto pelas novidades, e outra é a baixeza e a maldade, além do gosto pela novidade. 2. São pelo menos duas cidades, inimigas uma da outra, uma dos pobres e a outra dos ricos. 432A. Que tiver mais novidade, 3. 424B, a República. Cada vez mais diferente. Quanto melhor, cada vez mais novidade. Assim tem de ser a arte na vida, no amor e no sexo, com as pessoas em tudo. Nada sacia o desejo da novidade. Ninguém tem ser, ninguém tem harmonia, ninguém tem permanência.
Tudo se torna fugaz e sem valor para a alma e o ter. Tudo se torna novidade e se move a mente. Não se tem mais paz ou verdade. A verdade é a novidade do dia. Tudo se desfaz sem valor de vida, o momento se dá até aos seres humanos. Quem tiver mais novidade vence, diz Sócrates. 4. Pois então, tornei eu. Não é encantador da parte deles o fato de considerarem o seu maior inimigo quem lhes disser a verdade? Que enquanto não deixarem de se embriagar, de comer a farta, de se entregar à luxúria ou ociosidade, de nada lhes valerão remédios, nem cautérios, operações, cantilenas, amuletos e outras coisas da mesma espécie. 426A, capítulo 4, livro 4. Livro 5º. 1. Não é o individualismo desses sentimentos que os divide? O individualismo está na base da injustiça, separação de si na vida em si. Significa que quanto mais houver o individualismo, menos haverá a vida em coletividade. Quanto mais houver individualismo, maior será a vida, o mal nas pessoas. E quanto mais individualismo, maior o mal, campeando e dividindo a sociedade de si mesma. Assim, a justiça se dá na vida do ser coletividade harmônica. Livro 5º, 2. Ao não ser, atribuímos por força da necessidade a ignorância ao ser o conhecimento. 478C. Assim, a ignorância é o não ser e o mal é a ignorância. Todo mal é em si mesmo injustiça. E a injustiça se baseia em querer ser melhor para dominar os outros. Então vemos que ser é consciência de justiça, vida coletiva em harmonia. Livro 6º. Por que será a maior é má? Por que será que a maioria é má? 490. Simplesmente porque não exalta a sua vontade potente de dominar os outros em seus desejos, porque exalta a sua vontade de perversidade de todos os demais. Eles são competitivos ao invés de solidários. São egoístas e somente seu universo é verdade. Todos os outros têm que submeter suas vontades de poder, porque desejam ser a verdade em seu orgulho, de ser a soberana vontade a ser cumprida sobre todos os demais. Porque são idólatras em si mesmos, sem levar em conta a existência e a vida dos outros. São individualistas ao extremo, e querem que a vida seja única de valor, porque gostam de exaltar como verdade, de ser obedecido a qualquer momento, porque não possuem respeito aos semelhantes, porque são soberbos. Em seu mundo íntimo são os únicos que existem, porque não têm senso de justiça e assim fazem como querem, sendo sua vontade de poder insaciável e sendo mera dominação de tudo e de todos, nem que seja pela força. São os valores dessa mesquinha e pobre sociedade odierna, onde o ter exalta o valor da existência e o ser é algo a se possui como objeto de consumo de paixões e de uso, sem valores e sem moral, sem índole e sem ética, onde começou o comércio de vidas pelo poder. Das doutrinas, desejo é belo ou feio, bom ou mal, justo ou injusto, emprega todos esses termos de acordo com as opiniões do grande animal, chamando bom aquilo que ele aprecia, mal o que ele detesta, mas sem ter qualquer outra razão para tanto, antes designado por justo e belo e inevitável, porquanto nunca viu qual a diferença essencial entre a natureza da necessidade e do bem, nem é capaz de apontar para outra. 493A. As pessoas são assim. Somente levam em conta que elas julgam seu pensamento mesquinho, julgando ser a verdade universal. Que para elas é bom é o bem. E o que elas não gostam é o mal em si. Assim não tem parâmetro de realidade. E sim, suas mentes tentam se valer os julgadores da verdade universal e seus desejos de poder e dominação. Discutindo sempre no plano individual. 500B. Querer ser a verdade. Então, vemos o mito da caverna, livro 8º, a ambição pelo gosto e as honrarias.
548C. Estão sempre a conspirar um contra os outros. 551E. Governo democrático. Vamos pular aqui essa terceira parte. Tirania. Aparência versus essência. Assim a sociedade se faz em aparente normalidade, porém a essência é outra. A aparência se torna lei. A essência dos seres nunca é demonstrada. Tudo feito sob o nome de legal e bom. Somente que a verdade do ser é a essência que é em alma do ser. Tudo se tornou jogo de imagem, quem finge melhor ser a moda é o bom. A verdade se torna jogo, que deve ser jogado e que não haja verdade nenhuma. Sem verdade não há realidade. Sem realidade tudo é, tudo pode, tudo existe. O ser nada vale com a carne no carnaval. E busca a saciedade da aparente virtude. Somente que a aparência nunca se tornará a essência. E daí a máscara cai. Doenças psicológicas sem fim. Surgem sem cura e sem porquê. E a vez só na angústia de viver uma novidade do amanhã. Tudo em instantes. Medo, sofrimento, angústia. Doenças, violências. Depressões e pânicos. Morte e desespero. Temos a felicidade versus o ser tirânico. E o ser é guardião de si mesmo. Assim achamos. Platão e toda a sua busca pela verdade do ser é tão simples. Busquem o que são em si mesmos. Domine-se com a sofrocínio e autodomínio para cada vez mais expressar ser. E o que há em ti e o que existe está em ti mesmo. A realidade da luz da felicidade é o centro da tua alma. Busque ser em verdade o que sente verdadeiramente na verdade do ser. Assim aos poucos numerar-te-á e verás que erram. Natureza divina em ti no eidos. Imagem mutável de verdade e realidade. Sendo o ser, serás o que és. E o que és está no céu do teu coração, purificando e levando a verdade de si. Então, mãos à obra e a vida em divide e busca pela verdade do que és. Então, manifestará em ti os fenômenos de serem verdade. A felicidade e a plenitude do que é será a realidade. A paz faceada em comunhão com o cosmos. A unidade, a physis e as verdadeiras do Logos Criador. A virtude no ser e o sofismo contemporâneo. É uma questão assim da República. E por fim a conclusão. O bem e o mal. Todo o livro da República tem por discussão a seguinte questão: o que é o bem e o que é o mal? Para isso, Platão busca a justiça, e com isso acha o ego de cada ser, buscando entre a pluralidade do bem transcendente a tudo como verdade do ser, chegando a examinar os seres e os estados, caminhando pela educação mimesiarte, e concluindo: o bem é no ser a felicidade de seu ego, em realidade sinueidos, em verdade da virtude de ser em essência do que se é na vida em harmonia coletiva, que gera a vida equilibrada e a ciência arquitetônica perfeita, propiciando a vida em um estado de perfeição, envolvendo a ética e valorando o bem de todos na justiça, respeito entre os seres para que todos possam ser. Assim concluímos dizendo que a vida é para ser. Ser é para a plenitude de si no eidos. No eidos, sua natureza divina do ego. No ego, você se faz guardião de si. E todos poderão, na verdade, de serem, na realidade de sua essência imutável e eterna, serem felizes. Então seremos felizes. Platão, Frame da República. Fabrícia Vilhena Barbosa. E, por fim, o comentário do mito da caverna, que, na verdade, nós vemos as coisas por simulacros. Nós não vemos a realidade dos seres. Os seres se mostram em simulacros, em aparências, em mimeses. Para nós enxergarmos a essência, nós temos que sair dessa caverna. E o que é sair dessa caverna da parte psicológica?
O sair da caverna é você enxergar a realidade da vida na metafísica da forma perfeita de todos os seres. Eu sou porque todos são. Dessa forma, enxergar a divindade de todos os seres e enxergar a maldade neles também, lógico, afastar de você, mas enxergar que todos os seres têm essa forma perfeita no ser que é, no eu sou, que estão desenvolvendo isso, enxergar a realidade da forma perfeita de cada ser. Isso é enxergar a luz da vida, saindo da caverna, da ignorância, do julgamento e do embrutecimento. Assim se enxerga a forma perfeita da luz que gera o sol, que gera a vida.